Voltando aí a essa conversa deliciosa com a Mariane, nossa futura nutricionista, ex-aluna do Logos, uma menina muito querida por todos nós, que está dando uma aula sensacional de nutrição para você, aluno Logos. A gente vai entrar agora no segundo bloco que ela preparou, que é sobre a energia para manter o foco no seu dia a dia, né? Aí, Mari, dentro dessa ideia de energia, existem, não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas existem alimentos que são funcionais para turbinar o cérebro, para turbinar a memória, para melhorar a memória do aluno que tem tanta coisa que ele vai guardar ao longo desse ano? Legal. Acho que a primeira coisa nessa parte da energia é a gente lembrar que a alimentação é responsável pela nossa energia. Então é você estar consumindo as calorias necessárias para você, né? Para que não te falte energia. Então, coisas que não são muito legais, principalmente nessa época de vestibular, é você fazer dietas restritivas, você pular muito a sua alimentação, o horário. Isso tudo vai estar sugando as suas energias, porque o cérebro vai estar demandando muito das suas energias. Então você tem que lembrar disso, tem que lembrar de se alimentar, de fracionar. Realmente aquele feijão com arroz é sempre o que vai mandar, né? A primeira coisa também que eu gostaria de falar, não é alimento, não é suplemento, é água. É água. Bacana. Porque tem estudos que falam que até um pequeno grau de desidratação, ele mexe com a nossa parte cognitiva, de tomada de decisão, essa parte de segurança. Então imagina, você tá lá no vestibular, fazendo o Enem, e tá entre A e C. Você tá aqui, ó, tá usando diretamente a sua tomada de decisão, o seu poder de escolha. Então, esse pequeno grau de desidratação, ele vai te prejudicar, porque tudo na nossa célula é mediado por água. Então, nossos neurônios é a mesma coisa. Se estiver faltando um pouquinho de água, já vai ser ruim. E muitas das vezes a gente não tem o controle de água. Não sabe. Só que tem um teste que é muito fácil pra gente saber se a gente está hidratado ou não. Qual? Que é quando a gente vai no banheiro, faz xixi, a coloração da nossa urina, a gente tem que ficar observando. Ela tem que estar muito clara. Às vezes as pessoas acham que tá amarelo, xixi é amarelo. Xixi não é amarelo. Xixi é amarelinho pro branco, sabe? Dá pra enxergar, pra ser quase da cor. Que barato. Então é fácil você saber se está hidratado ou não. É fácil. Aquela urina mais turva, uma coloração mais intensa, você está bebendo pouca água. Sim, e a outra coisa se você sentiu sede é porque você já começou com o primeiro grau de desidratação. Uau! Não é para tomar água quando sentir sede. Não é para sentir sede. Água não é para você tomar quando sentir sede. É simplesmente para você ir tomando água. Que barato isso. Eu até notei, um pequeno grau de desidratação mexe com a sua parte cognitiva. Vamos dar muita atenção a isso, galera. E andar então com a garrafinha sempre ali do teu lado, né? Tá estudando, tá na baia estudando, vai com a garrafinha do lado, tá sempre tomando golinhos, hidratando golinhos. E foi ao banheiro, fez xixi, tá turva, tá escura, tá na hora de botar mais água para dentro. Exatamente. Maneiro, Mari, muito legal. E esses alimentos, Mari, que eu dei o apelido aqui de turbinar o cérebro, né? Não sei se existe essa expressão, mas existem alimentos que fazem bem para a memória, fazem bem para o cérebro? Sim, a gente tem o complexo da vitamina B. Então, todo esse complexo de vitamina B, eles são muito importantes para essa parte do neurônio. Mas quando a gente vai pensar nisso, é muito sobre ter uma alimentação equilibrada. Não tem muito mistério. É mais sobre comer diversidade de fruta. Tem muita gente que tem uma alimentação muito, muito básica, não mistura as coisas, não tem uma diversidade muito grande. Então, essa parte do complexo de vitamina B é muito importante, de verdade. Então, o que a gente encontra na fruta, nos alimentos, assim, no leite, no ovo, na banana, é só ter uma alimentação realmente equilibrada que você não vai ter deficiência. E é esse o ponto, não é sobre você suplementar tudo, é sobre você ter uma alimentação equilibrada. Então, eu acho que isso sim é interessante para o nosso cérebro. Ou você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que tá legal, tá gostoso. Passando por uma parte de suplementação, eu pensei em 4.
em 4 tipos de suplementação e vou fazendo esse adendo. Não é sobre você tomar um multivitamínico, sabe? Muita gente sai tomando multivitamínico. A gente aprendeu, né, em biologia que a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que elas ficam acumuladas no nosso organismo. Então, a gente tem a lipotoxicidade. Não é sobre ir tomando muita coisa. Você pode, inclusive, se intoxicar, intoxicar com isso. Então, não é interessante. As hidrossolúveis vão sair no xixi. Então, também não é muito legal. Só você ter essa alimentação equilibrada. Sobre suplementação. Vamos falar primeiro da cafeína, que com certeza é a primeira que todo mundo me pergunta. A gente fala, mas tem o Super Coffee, tem o não sei o que, tem o não sei o que lá. É interessante, não é? É uma coisa meio individual, porque é caro. A gente sabe que o Super Coffee e esses outros, não estou fazendo propaganda, mas todos esses pré-treinos super turbinados, eles são caros e às vezes as pessoas não têm acesso e falam, poxa, mas eu tenho que tomar. Tem estudos sobre a cafeína, como eu falei para vocês, a cafeína precisa ser algo muito meticuloso, porque ela pode atrapalhar você, porque eu falei aqui no começo, não adianta você ter muita energia e não estar focado, você precisa estar focado, você é vestibulando, você precisa aprender com aquilo. Então tem estudos recentes que mostram também que a cafeína em doses, porque a dose que a gente dá para o atleta é de 3 a 6 miligramas por peso corporal. Então, tem estudos falando que essa dose menor que 3 miligramas, ela teria um benefício ela teria um benefício melhor para essa parte de cognição do que você dá uma dose um pouco maior. Então, vamos supor, eu tenho, sei lá, tenho 60 quilos, então você vai fazer 3 vezes 60, 180 miligramas. Porque às vezes esses pré-treinos, eles têm quantidades absurdas de cafeína. Então você muito além do necessário. Muito além do necessário. Então faça essa conta. Às vezes vai ter 200, 300 miligramas de cafeína. Para uma menina de 60 quilos, ela está tá com uma overdose de cafeína. Exato, e isso pode estar roubando a minha atenção. Eu não posso estar focada por conta disso. Então é algo de se analisar. Essa questão de pré-treino pode ser interessante? Pode. Essa suplementação de café, de cafeína, você tomar café, enfim. Pode ser interessante? Pode. Mas com cuidado. Então esse é o primeiro ponto. A gente não falou de ansiedade ainda. Não, depois a gente fala sobre isso. Muito bom. Muito bom. Teria, além da parte que você falou da importância de ter o cuidado com a cafeína, né? Teria alimento ou alimentos contraindicados, proibidos para o vestibulando? Proibidos para o vestibulando. Ou, por exemplo, para quem quer estar com a energia sempre positiva, para quem quer estar, eu até coloquei aqui, né? Que ele quer estar disposto durante o dia a dia, né? Então, para não atrapalhar a sua disposição, existem alimentos que a gente deve evitar? Então, tem essa questão de quando você come muito doce, muita gordura, a questão do doce, você vai ter uma flutuação, né? Você vai primeiro sentir muita energia, mas depois você pode ter um rebote, que é você se sentir, ai, tô muito fadigado, sabe, tô cansado, talvez por conta dessa alta concentração, excesso de glicose, excesso de doce, a gordura também é inflamatória, e se ela é inflamatória, ela inflama o corpo todo, ela tem neuroinflamação também, então pode acabar alterando essa parte também. Então, comida gordurosa, além de te deixar com aquela sensação de pazinado, que você está, né, você está lento, você está sentindo que o dia está carregado, você está inflamando o seu organismo. Exatamente, isso acaba sendo um problema. A outra coisa também, até dentro dessa parte de suplementação, é o seguinte: a gente tem uma alimentação ocidental que a gente chama que também é muito pró-inflamatória. A gente tem a gordura ômega 3 e ômega 6. O ômega 6 ele é muito pró-inflamatório, mas é bom, que a gente precisa combater a inflamação no nosso corpo. É bom que a gente tenha ômega 6 no nosso corpo. E a gente tem ômega 3, que ele é anti-inflamatório. Então a gente tem aqui a compensação. A compensação. Só que a proporção de um para outro, que a gente tem como mais natural estudado, é 3 para 1, 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3, 2 para 1. Só que a nossa alimentação ela é 20 para 1, 19 para 1. Então, é muito desequilibrado. Ômega 6, vou dar exemplo aqui para vocês de alimentos com ômega 6. Óleo vegetal. Qualquer óleo vegetal.
essas nuts também, muito de ômega 6. Ômega 3, a gente não tem muito hábito de comer peixe gordo, do tipo arenque, sardinha, são os peixes salmão. de continente, né? A gente não tem, embora nós tenhamos, assim, aqui o litoral, a gente não tem esse hábito muito de comer atum. E aonde está o ômega 3, né? Que é onde tem a fonte do ômega 3. Então, aumentar, às vezes, o consumo de peixe. Você não precisa suplementar ômega 3. Se quiser, é um bom anti-inflamatório. É legal, interessante, inclusive, para o cérebro e tal. Ômega 3 é uma das suplementações que eu acho legal, acho interessante. Mas que também não tem necessidade. Você pode aumentar a sua quantidade de peixe, de linhaça também, é interessante. Que você vai ter essa quantidade boa de ômega 3. Excelentes dicas. E o ômega 3 tem uma atuação muito forte na memória, né? Tem. Ômega 3 é tudo. Cada vez a gente tem mais estudo em várias áreas, em clínica, em esportiva, no estudo, no saúde da mulher, saúde do idoso. E vamos combinar, gente. Uma lata de atum deve estar R$7, R$8, não é um negócio muito caro. E é uma fonte de proteína, que é mais barata, inclusive. Você pode... Sanduichinho de atum, nossa, pastinha de atum. É maravilhoso, uma fatia de pão integral, né? Fatia de pão integral, 2 colheres de atum. Eu coloco também ricota, 1 colher de ricota, boto um pouquinho de mostarda, fica coisa... Que delícia! Grande dica, Mari, grande dica. Legal. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui. As receitinhas você vai falar depois, a importância da hidratação você já falou, né? Sim, tem uma coisa legal, Mari. Existe um esquema assim de melhor horário para o almoço, para o aluno que está na correria de 8 horas por dia, então ele faz às vezes 4 horas de manhã, mais 4 horas de tarde, às vezes pega uma coisa para ler de noite e tal, para não ficar um intervalo muito grande entre uma refeição e outra. É melhor almoçar meio-dia, é melhor almoçar 1 hora, isso é bobagem, isso é de cada um. O importante mesmo é a questão de horários entre as refeições. É legal que a gente consiga comer meio-dia, 1 hora, mesmo por conta dos nossos hormônios, a questão de acordar e tal, mas não tem muito isso não, sabe, tem João? Algo certinho assim, né? Vai tal hora que é melhor, não. Não tem. Não tem algo certo. E a mesma coisa, Mari, outra coisa, a gente fala, você falou uma coisa que eu achei muito legal, não espera sentir sede para beber água. A questão do almoço, espero sentir fome para almoçar, ou eu me organizo para todos os dias, se puder, estar almoçando naquele mesmo horário? Se puder, você faz isso, porque às vezes quando a gente está comendo, foi o que eu falei, eu não tinha fome, então muitas vezes a gente não tem fome, não lembra de comer. Isso tudo ajuda a gente a ter uma alimentação mais equilibrada, porque senão você joga toda a sua carga de calorias de noite. Você chega querendo destruir, querer comer tudo que você tem em casa. E normalmente você quer energia rápida, que vem da onde? Do carboidrato simples. Então você vai querer o chocolate, você vai atacar as coisas doces e você vai querer uma energia que seja mais potencial, ou seja, a gordura. A gordura tem 9 quilocalorias para 1 grama, o resto tem 4. Então você vai atacar a gordura e vai querer as coisas mais rápidas. Então, se você vai fracionando tudo, no final as coisas saem mais naturais, saem melhor. Barato, adorei. Uma explicação muito boa, galera. Então, mesmo que você esteja com aquela sensação, eu não estou com fome, não vou comer, da importância de você manter essa rotina, né, para que você possa se alimentar melhor. Né? Porque se você estiver com fome, a tendência é que você se alimente mal, se alimente errado, que você coma demais, né? Que você depois, se comeu demais, agarrote, você vai estar mais lento depois, você vai render menos nos seus estudos. Então, nosso organismo é um reloginho, né, Mari? Ele é uma máquina perfeita. Não pule, não ache que você... Sabe, tem aquela frase que às vezes eu acho horrível, estude enquanto eles dormem, estude enquanto eles comem. Não é sobre isso, sabe? Coma na hora que tenha que comer, durma na hora que tem que dormir e estude na hora que tem que estudar. E seja o máximo produtivo possível. E seja o máximo produtivo possível, esteja ali 100%. Quando você for comer, esteja ali 100% também. Que legal, muito bacana. Gente, poxa, isso tem que virar um mantra. Isso que a Mari falou é um mantra para vocês. Se alimente na hora que tem que se alimentar, durma na hora que tem que dormir e na hora que você estiver estudando, seja produtivo, esteja ali presente mesmo de corpo e alma, né, Mari? Exato. Tá na sala de aula, é uma escutativa ao professor,
né, o celular guardado, né, vai pegar o celular, não sei, que seja nos seus intervalos, nas pausas que vocês têm direito. A gente já falou sobre a técnica de Feynman, a gente já falou sobre a técnica de Pomodoro. Ninguém está falando aqui para que você não tenha rede social, ninguém está falando aqui para que você não tenha o celular como uma forma de lazer, mas é para que você tenha a consciência clara dos seus objetivos e agir com estratégia, né, Mari? Acho que a palavra certa é estratégia, né? Muito legal. Legal. Bom, Mari, a gente está entrando no terceiro e último bloco do nosso bate-papo, que, poxa, estou adorando, está uma delícia, aprendendo muito com você. E aí, é claro, Mari, muito importante para essa garotada que está em casa, a gente já está na reta final, né? Então eles têm 2 meses agora, exatamente 2 meses, daqui a 2 meses vão estar fazendo o primeiro dia das provas, né, do Enem. O que a gente tem a falar sobre alimentação versus ansiedade versus depressão, Mari? Sim, eu achei esse assunto muito interessante de trazer para cá, porque pesquisando assim, eu me assustei com os dados e, claro, eu já passei por essa fase também. Eu sei das pessoas que tiveram ansiedade, de amigos próximos que, sabe, ficaram muito ansiosos, alguns beirando ali a depressão. Isso é um grande problema, grande problema. Eu vi 2 estudos, na verdade. Um foi no Sul, com mais de 1.000 estudantes, e 20% dos estudantes tinham ansiedade e tomavam, e mais alguns %, que eu esqueci agora, tomavam remédios. Num de Minas Gerais também eles fizeram 50%, sabe? 50% tinham ansiedade, 20% tinham depressão. Então esses são dados alarmantes. São muito significativos, muito significativos. Então eu espero, né, que isso ajude um pouco a falar dessa parte de ansiedade E como que a alimentação pode interferir positivamente no controle da ansiedade, por exemplo? A primeira coisa para pontuar é a questão de que a ansiedade ela é normal. A emoção de ansiedade é normal. O que não é normal é o transtorno de ansiedade. Aprendi isso com uma amiga de psicologia. Porque quando a gente está ansioso, na verdade é uma resposta do nosso corpo para a gente ficar em alerta. Então, o que acontece? A gente tem uma situação que a gente tem medo, ou uma situação que a gente não consegue lidar, ou que a gente fica inseguro. Quando acontece esse tipo de situação, como o nosso corpo ele reage? Ele tem eu vou falar mais tecnicamente aqui, porque depois eu vou explicar o porquê e vai ficar legal a explicação. Mas a gente tem uma descarga de dopamina no nosso corpo, uma descarga de noradrenalina. Então, esses são hormônios, que é legal aí você ficar ligado também, para cair no vestibular, que são desse sistema de luta ou fuga. Então, o que acontece nessa situação? Aconteceu a situação que a gente chama de agudo, que é um ponto que foi lá, você sentou na prova e você está nervoso, você ficou ansioso com aquilo. Você vai ter, seu coração ele vai aumentar mais. Por quê? Porque você precisa de sangue circulando no seu cérebro, nos seus músculos. Então você vai ter aquilo, você vai suar por conta disso. Você vai ter todos esses tipos de situação. O que é ok se você tiver uma vez. O que eu gostaria de... Estou falando isso porque... Você, eu me senti assim na prova de matemática. Sabe, eu fiquei assim, então eu acho que eu sou ansioso. Calma. É uma situação que também pode ser normal. O que você tem que prestar atenção é se isso for virando um hábito. Por quê? Porque o que acontece no nível crônico? Nosso nível de cortisol, que a gente falou aqui, que é aquele hormônio do estresse, ele vai ficando lá no alto. Aí, como a gente já mencionou aqui, problema de cognição, problema de memória, problema de gastrite. Se o teu sangue, ele tá nos seus músculos, ele tá no seu cérebro, quer dizer que ele não tá na digestão. Se ele não tá na digestão, você tem náusea, você tem dor de barriga, todos esses problemas gastrointestinais, porque o sangue ele não tá indo ali para sua digestão. Que barato. Você sente dor de cabeça. Isso deve estar explicando muita coisa para vocês, hein, galera? Fiquem atentos aos sintomas. Também o que acontece? Quando a gente tem uma dopamina alta, a serotonina, que é o nosso hormônio ligado a prazer, a bem-estar, ele abaixa, porque eles são inversamente proporcionais. Então, se a dopamina está ali, super ligadona lá no alto, nossa serotonina vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Isso causa compulsão alimentar, transtornos alimentares. Pode causar também
Fome, isso é uma questão. Porque a dopamina ela é o hormônio da recompensa. Uhum. Então, quanto mais a compulsão alimentar nada mais é do que você está comendo o tempo todo. Sim. Então, você tem produção de dopamina, você está se sentindo recompensado quando está comendo. Uhum. E esse é um ciclo vicioso. Sim. Né? Então, tem que ser bem dosado. Tem que ser totalmente bem dosado. Porque o que acontece, até entrando nessa parte nutricional, tá faltando serotonina. O que a gente falou que precisa para fazer a serotonina? Triptofano. Onde tem o triptofano? Chocolate. Tem também no chocolate, no caso. Só que o chocolate ele tem muito açúcar. Então, já tem vários estudos também que eu estava vendo ali. Inclusive, teve um estudo com ratos que eles fizeram aumentando o nível de açúcar nesses ratos. Então, eles tinham mais serotonina naquele momento, por conta daquilo que eu falei, da insulina e tal. Porém, depois, eles desenvolveram mais ansiedade, eles ficaram mais estressados, porque é isso, você vai ter flutuação hormonal. Como se estivessem viciados na serotonina, né? Na necessidade de serotonina. E pensa só, João, às vezes você começa com uma sensação de excitação, de estar ali animado. Aí no segundo seguinte, você já está prostrado. Uma pessoa ansiosa, ela não pode ter flutuação de sentimentos assim, senão ela vai ligar tudo isso aos sintomas dela. Perfeito, explicação fantástica. Então, isso aí. É muito interessante. E o açúcar também, ele mexe com os níveis de... A gente tem um hormônio que a gente chama de BDNF, que ele é um hormônio totalmente ligado à formação neural, de tecido neural. E ele diminui essa quantidade de BDNF. Então, ele vai diminuir também, já que a gente falou, né, da parte de cognição. Então, o açúcar também demais, ele pode acabar prejudicando essa parte neural. Então a gente tem que pensar muito. Tem outros alimentos que a gente tem de triptofano. Mari, todo mundo que estuda, né, a nutrição, que estuda a parte de educação física, a parte de psicologia, tende a condenar bastante o uso excessivo de doces, de açúcar, né, por todos esses efeitos que o açúcar pode trazer ao dia a dia dos indivíduos. Né? Então, ninguém está falando que precisa deixar de comer seu chocolate, seu docinho. Eu acho que a tônica do bate-papo com a Mari é sempre questão do equilíbrio, né, Mari? Sempre é questão do equilíbrio, exatamente. Às vezes, se você sabe que você está numa situação, às vezes, de mais estresse, de mais ansiedade, você tem que pensar, balancear um pouco isso, de que isso vai ser algo que vai melhorar, mas depois piora. Por exemplo, outra coisa que eu ia falar é o álcool. Ele suprime o nosso sistema nervoso central. Então, a gente fica meio anestesiado. Isso às vezes é bom, porque a gente está ansioso, a gente quer ficar anestesiado. Só que no dia seguinte a gente também tem um rebote. Então a gente fica pior. Então, é de se pensar, será que não tem outra coisa que eu posso fazer? Sabe outra coisa que libera essa endorfina na gente? Exercício físico. Exercício físico. Então não é muito melhor eu ir dar uma corrida na praia, me divertir, tá com, sabe? Se gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de remar, vai remar. Né? Quer correr, vai correr, vai pedalar. Né? Tem outras formas. A gente ouve muito, Mari, falar, e a gente já está terminando, infelizmente. Os alunos falam, mas eu detesto academia, mas ninguém está dizendo para você ficar dentro da academia. Faça atividades outdoor. Né? Vai correr, vai andar de bicicleta, vai dançar, descubra vai fazer circuito, descubra o que você gosta. Acho que bom senso é isso, né, Mari? Descubra o que você gosta, vai fazer o que você gosta. Ninguém pode te obrigar a ir para academia se você não gosta de academia, né? Vai fazer o que você gosta. Mari, olha, eu só tenho a agradecer, que conversa bacana, que delícia. Bate-papo, eu não percebi a hora passar, já foi 1 hora, né? Acho que foi muito esclarecedor, vários pontos sensacionais. Eu queria te dar aí uns minutinhos, 3 minutinhos finais para você dar seu recadinho para a galera. Gente, a Mari trouxe uma série de receitas maneiras que depois o Nicolas vai editar, vai colocar para vocês, para que vocês possam preparar shakes, né, Mari? Comidinhas leves, rápidas. Tudo isso como oferecimento do canal. Fala aí. Vivendo Nutrição, Mari Vivendo Nutrição. Vivendo Nutrição, né? Que a gente torce muito, Mari, para que esse canal exploda, para que sua carreira seja linda, porque mostra nitidamente que você escolheu algo que você ama de paixão, e o segredo para ser bem sucedido é fazer o que gosta, né?
Então, que seja o começo assim de uma carreira linda na nutrição, é o nosso desejo, a gente vai estar sempre torcendo demais por você. E aí agora, esses 3 minutinhos finais para você dar esse alô final para a galera de casa aí. E não esquece de desejar boa prova para eles, Mari. Falta só 2 meses. Falta só 2 meses. Isso aí. Eu me despeço de vocês. Um beijo enorme. Fiquem aí no finalzinho com o bate-papo desse finalzinho com a Mari. Valeu? Vamos! Isso aí. Então foi isso, galera. Eu espero realmente que tenham conseguido absorver. É muita informação, mas qualquer coisa, como o João falou, vocês podem... Me mandem mensagem lá pelo Instagram, pelo Mari Vivendo Nutrição. Eu vou amar, com certeza, responder vocês. E é isso. Eu desejo que vocês façam uma ótima prova. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham calma, tranquilidade na hora de fazer. E lembrando que vocês têm uma equipe enorme para auxiliar vocês a isso. Vocês não estão sozinhos jamais. E é isso, gente. Boa prova. Boa prova. Uhul! Show!